exemplo 5 é um problema onde eu tenho uma fonte, um capacitor e um resistor. Então, é um circuito RC, né, onde nós temos equações exponenciais. E sempre prestem atenção nesse tipo de problema, se o problema está falando um processo de carga ou de descarga do capacitor, porque as equações são diferentes, tá? Então, neste problema em particular, ele fala que o capacitor está descarregado, mas depois ele pede a carga máxima. Então, para eu considerar a carga máxima, eu estarei falando no processo de carga do capacitor. Prestem atenção, tá? Porque são equações diferentes. Então, o exemplo 5 diz assim: um capacitor descarregado e um resistor são conectados em série em uma bateria onde a força eletromotriz é 12 volts, a capacitância é 5 microfarad e a resistência é 8 vezes 10 na quinta ohm. Encontre a constante de tempo do circuito, a carga máxima no capacitor, a corrente máxima e a carga e a corrente como funções do tempo. Tá, tem um errinho de digitação aqui, né? Era para ser um ponto final. Então, olha só, eu tenho uma fonte, um capacitor e um resistor, todos ligados em série. Como eu tenho uma fonte, eu já deduzo que isso seja um processo de carga no meu circuito RC, né? Porque para eu descarregar o meu capacitor, eu desligo a minha fonte. De qualquer forma, eu poderia identificar se isso é um processo de carga ou de descarga, vendo que o problema pede a carga máxima e a corrente máxima, né? E se o capacitor está inicialmente descarregado, para eu ter valores máximos, né? A carga máxima, falando, né, na verdade, na carga máxima do capacitor, eu preciso carregar o capacitor para ter um valor de carga máxima, porque ele está com a carga zero inicialmente, né? As equações do processo de carga, e tem que se identificar se é o processo de carga ou descarga, as equações são diferentes, né, nos dois processos. No processo de carga, a carga varia com o tempo, com essa equação aqui, ó, CY 1 na menos E na menos T sobre RC, tá? Onde C é a capacitância, Y é a força eletromotriz, esse tempo aqui é o tempo de carga, né? E RC é chamado de constante de tempo, porque se eu multiplicar a resistência pela capacitância e fizer o jogo das unidades, isso aqui vai dar em segundo, tá? Então, a minha carga aqui tem uma equação exponencial, né? No processo de descarga também a equação é exponencial, mas é diferente, tá? E a minha corrente varia com epsilon dividido por R e na menos T sobre RC. Então, essas são as equações do processo de carga do capacitor. Eu ainda conheço a variação da diferença de potencial, mas como o problema não perguntou, eu não vou colocar a equação aqui, tá? Então, o problema pede as equações, né, que eu vou precisar substituir aqui esses valores, ó, da fonte, né, a força eletromotriz, a capacitância e a resistência para montar as equações em função do tempo, tá? O problema também quer saber a constante de tempo, que é esse tal aqui, né, que é R vezes C, e ele quer saber a carga máxima e a corrente máxima. Então, como que eu faço os valores máximos? Tá? Para a carga, o meu capacitor está inicialmente descarregado, mas se eu deixar ele um tempo bem grande, eu espero que ele vai carregar até o valor máximo. Então, se eu fizer o meu tempo tender a infinito, eu vou chegar num valor de carga máxima para o meu capacitor, né? Inclusive, se eu olhar aqui na equação, ó, se eu fizer o meu tempo tender a infinito, esse termo aqui, ó, vai ser E na menos infinito, que é 1 sobre E na infinito. 1 dividido por um número infinito
tende a zero aquela exponencial. A exponencial vai tender a zero, né? E 1 menos 0 é 1. Então, na minha carga máxima, eu vou ter a equação, vai ficar só o C vezes epsilon vezes 1, tá? Que é a equação que a gente conhecia. Lembra que para capacitor Q era igual a C vezes V, e quando o capacitor carrega o máximo, ele vai ter a diferença de potencial máxima, que é a diferença de potencial da fonte. Ó, então, ou eu fazia o tempo tender a infinito, ou eu conhecia a equação lá do capacitor, né? E eu sei que enquanto ele está carregando, a diferença de potencial está subindo, até que quando ele atinge a carga máxima, o valor da diferença de potencial, se só tiver o capacitor, né, vai tender ao valor da fonte. Então, essa é a equação para a carga máxima. E a corrente, para eu saber o valor da corrente máxima, eu vou ter que fazer o contrário aqui, o meu pensamento do tempo, porque o capacitor não tem a função de passar corrente, tá? A função do capacitor é armazenar essa carga, né, que no fim vai ser convertida em energia, para utilizar depois no circuito. Quando o capacitor carregar com o valor da carga máxima, ele para de passar corrente, porque ele não precisa mais fazer nada no circuito até que ele seja utilizado. Então, o capacitor começa com a corrente máxima e ele vai passando corrente até a hora que ele carregar totalmente. Quando ele carregar totalmente, ele não vai mais passar corrente. A corrente vai a zero. Então, a corrente é máxima no começo do processo, né? Porque daí o capacitor está passando corrente, até que ele vai ficar totalmente carregado e vai parar de passar corrente. Então, a minha corrente máxima é quando esse tempo aqui tender a zero, né? Logo no começo do processo, depois ela vai diminuindo exponencialmente, e se eu fizer o tempo tender a zero, o E na zero vale 1, né? Esse exponencial tende a 1, e aí a minha corrente máxima vai ficar E sobre epsilon sobre R vezes 1, né? Que é epsilon sobre R. Outra maneira que eu poderia ter pensado, lembra daquela fórmula que alguns chamam de lei de Ohm, V igual a R vezes I? Quando eu tenho o valor máximo de diferença de potencial, é quando a diferença de potencial é o valor da fonte. Eu não tenho como ter um valor máximo que não seja o próprio valor da fonte, né? Então, ó, se R vezes I é epsilon, você já conhece essa equação, a corrente é epsilon sobre R, tá? Então, ou eu faço uma análise pelas equações, né? Ou eu conheço também o funcionamento do circuito e saberia como deduzir os valores para a carga máxima e para a corrente máxima, tá? Então, eu vou responder todas as perguntas. Primeira pergunta é a constante de tempo, que é aquele tal ali que eu escrevi. A constante de tempo é R vezes C. O R vale 8 vezes 10 na 5, né? Vezes 10 na quinta. E a capacitância 5 microfarad. Então, fazendo o cálculo, nós vamos chegar no valor de 4 e a unidade é segundos. Por isso que é chamada de constante de tempo, tá? As unidades, fazendo o jogo das unidades de resistência e capacitância, nós vamos chegar em segundos para essa unidade. Então, eu respondi a primeira pergunta. A segunda era a carga máxima. A carga máxima, então, está ali a equação, né? É C epsilon. A capacitância vale 5 microfarad e a força eletromotriz 12. 5 vezes 12 é 60, vai ter esse micro aqui, né? Ou vezes 10 a menos 6. Carga é Coulomb, a unidade no sistema internacional. Corrente máxima, já deduzimos a fórmula.
A corrente é epsilon sobre R, o valor máximo, né? A força eletromotriz vale 12, a resistência 8 vezes 10 na quinta. Então, fazendo esse cálculo, isso vai dar 15 vezes 10 na menos 6, ou microampere, que é a unidade de corrente. Então, para escrever as equações em função do tempo, são essas equações aqui, ó. Quando eu vou escrever uma equação em função do tempo, eu substituo todos os valores que são constantes e deixo o tempo para substituir a hora que eu for usar a equação de fato. Então, eu monto a equação deixando o tempo como uma variável, ele é uma incógnita. O resto eu substituo todos os valores, tá? Então, a carga em função do tempo aqui, ó, Cy, eu já calculei que é o valor da carga máxima, 60 vezes 10 a menos 6. Ó, o tempo eu não substituo, deixa tempo como ele tá? A hora que eu quiser calcular o valor da carga para um determinado tempo que eu substituo. Então, é tempo dividido por RC. RC é a constante de tempo, tal, né? Que vale 4 segundos. E a minha corrente, que é a última pergunta, em função do tempo, vai ficar epsilon dividido por R. Eu já calculei que é a corrente máxima, ó. 15 vezes 10 na menos 6, exponencial, tempo não substitui, tá? Essa é a minha variável, a minha corrente varia com o tempo. T dividido por RC, RC é a constante de tempo, 4 segundos, tá? Então, ó, é uma equação quando eu quero escrever alguma coisa em função do tempo, tá? Então, essas são as equações. A corrente máxima é 15 microampere, a carga máxima é 60 microcoulomb e a constante de tempo 4 segundos.